A obesidade é um tema cada vez mais importante e presente na nossa atividade profissional. Por isso, essa aula vai ser uma abordagem bem científica baseada no guideline de obesidade sobre o tratamento clínico que é multiprofissional. A obesidade ela é frequente desde a pré-história, porém lá, como eram muito mais raros os casos de obesidade, eles já citavam a obesidade como uma patologia que naturalmente levava mais à morte súbita. Então, desde Hipócrates, ele já tem uma frase falando que a morte súbita é mais associada à obesidade. Essa é uma estátua de da era paleolítica, uma figura da era paleolítica, mostrando que era muito raro e até visto como pessoas que tinham mais reserva energética. Então, por isso, era como se fosse uma vantagem evolutiva conseguir fazer uma reserva energética, já que a busca por alimento era muito difícil. Hoje, esses melhores genes, que são os da reserva energética, que ficaram com a gente, às vezes nos atrapalham, né? Dependendo do tratamento, esses genes, eles atrapalham. Então, essa aula é baseada nesse guideline de multidisciplinaridade em obesidade, o manejo, da European Association for the Study of Obesity, de 2014. E também de um outro trabalho em inglês, que é sobre a avaliação de uma linha de cuidado num serviço de adultos com obesidade mórbida e obesidade com comorbidades, baseado num primary care, num serviço de tratamento primário, né, de profissionais de saúde da família que acontece na Inglaterra. Então, esses dois artigos e mais outros foram os que eu principalmente me baseei para confeccionar a aula. Por que o tratamento ele é multidisciplinar? Porque é uma patologia complexa e é uma patologia crônica. Então, nós temos causas genéticas, estima-se que 25 genes estejam relacionados aí à saciedade, a gasto energético, aumento da taxa metabólica basal, a outras questões como humor. Todos esses 25 genes eles estão relacionados à obesidade. E comorbidades associadas, ou seja, o médico e o profissional de saúde sempre vai lidar com obesidade e alguma comorbidade associada. Às vezes um problema físico que atrapalha a atividade física, como por exemplo uma artrose já em consequência dessa obesidade, ou um problema no joelho. Às vezes o paciente já é hipertenso, já é diabético ou pré-diabético. Então, essas comorbidades, elas também afetam o modo com que a gente vai lidar com o paciente e também prescrever o exercício. Então, além disso, existem fatores biológicos, fatores fisiológicos, fatores sociais que influenciam a obesidade. Na verdade, nos guidelines se indica não focar na perda de peso, e sim ter outras goals, outras metas, né, e que sejam metas realísticas nessa perda de peso, como por exemplo, saber quanto que é a cintura do paciente nessa evolução, a massa magra através de bioimpedância, se for possível. Apesar de ser nível de evidência e para obesidade, a bioimpedância é um bom exame quando nós estamos fazendo o acompanhamento desses pacientes, quando há uma estabilização do peso e nós precisamos então saber se ele está modificando a massa magra com a massa gorda. Então, a bioimpedância, é sempre bom falar para o paciente que ela não é boa para diagnóstico, ela é nível E para diagnóstico, mas sim, no acompanhamento, ela é mais uma ferramenta para que o paciente não fique frustrado quando há estabilização do peso. E a gente foca muito também na qualidade de vida desse paciente. Então, no guideline, o que eles sempre falam é que a gente tem que ter uma perda de peso realística, ou seja, talvez
a nossa meta, mesmo que o paciente tenha que emagrecer 40 quilos, vai ser de emagrecer primeiro, a meta 1, né, a primeira meta, 10% do peso corporal. Porque nos estudos cardiovasculares a gente observa que o nível de evidência que temos, a força de evidência para diminuir risco cardiovascular é perda de 10% do peso corporal, perda de 10 centímetros de cintura. Então, como é importante ter uma meta realista no início, nós sempre objetivamos que o paciente escreva essa meta junto com um profissional médico e então ele possa, junto com toda a equipe, buscar essa meta realista. Porque o manejo será por toda a vida. Não há nada mais frustrante do que o chamado efeito sanfona. O paciente faz uma dieta radical, emagrece 15 quilos, para a dieta, volta tudo novamente. Porque, como a gente já colocou antes, é uma patologia crônica que tem questões sociais envolvidas, que tem questões daquele momento da vida dos 0 aos 7 anos, que são os comportamentos aprendidos, né? Então, por isso que é importante a gente associar outros profissionais, a gente vai falar depois da psicologia também. Os objetivos do tratamento quais devem ser? Redução de risco, melhora da saúde. Melhorar o colesterol, melhorar o diabetes, ou seja, atingir uma glicemia de jejum adequada, uma hemoglobina glicada adequada, hipertensão melhorada, melhora da apneia do sono, melhora dos problemas articulares, seja osteoartrite, seja artrose. Melhora o equilíbrio das desordens afetivas, do transtorno de compulsão alimentar periódico, que é importante, principalmente quando a gente pega o grupo que tem um IMC acima de 30. Melhora da baixa autoestima e dos distúrbios de imagem. Não adianta o paciente atingir o peso e continuar sofrendo emocionalmente. O sofrimento emocional é tão importante quanto estar obeso. Porque não adianta a gente atingir um peso adequado e o paciente continuar sofrendo emocionalmente porque ainda se encontra na sua visão, gordo, obeso, enfim, como eles costumam colocar. Então, o objetivo vai ser um índice de massa corporal entre 25 a 29 no final, com dieta, atividade física, né? Ao invés de só falarmos no peso. Atingir um nível de condicionamento físico deve ser uma questão conversada na equipe multidisciplinar, porque isso lhe dá mais agilidade, lhe dá mais a qualidade de vida, vai melhorar a autoestima, vai melhorar o humor. Com certeza o exercício físico é fantástico em relação ao humor, melhora a libido desse paciente. Então, quando a gente coloca a equipe junto, é muito melhor o resultado, porque a qualidade de vida aumenta. Então, fazer essa perda de peso realística, mantida e com um objetivo a longo prazo, né? Um objetivo final aí a longo prazo. E é claro, explicar para o paciente, quando ele está com um índice de massa corporal acima de 35, é normal que quando comece com todo esse approach de equipe, ele vai ter uma perda de peso maior no início e que não vai se manter depois. Isso é o começo, porque ele tem muito excesso do peso. E o que é o sucesso do tratamento? Isso é uma definição importante. O sucesso é a manutenção da perda e a prevenção, né, ou tratamento de comorbidades. Então, o sucesso, talvez para alguém que está de fora daquela situação, é só a perda de peso, mas para nós profissionais de saúde, não. O sucesso do tratamento clínico da obesidade deve ser a manutenção da perda, a continuidade das técnicas, para que assim o paciente não tenha aí o efeito sanfona. Isso sim vai lhe trazer a sensação de sucesso, tanto para o profissional de saúde que está acompanhando, o educador físico, e para o paciente. As intervenções de mudança de estilo de vida são, talvez, na medicina, a nosso desafio maior. Hoje em dia, para o paciente mudar de estilo de vida, às vezes são várias consultas, às vezes até vários anos
na questão de conversa e de entendimento do que tem de ciência por trás da mudança de estilo de vida. Então, a atividade física é o primeiro ponto, com certeza. O paciente que é obeso grave, ele tem os scores de motivação para iniciar a atividade física um score muito baixo, ou seja, ele não se vê. Se você fizer um questionário aplicado a ele, ele não se vê fazendo atividade física. Ele não se motiva, mas não é uma questão só de motivação ou de disciplina, como as pessoas pensam, e sim uma questão de mudança comportamental profunda mesmo. Então, muitas vezes, nós precisamos da ajuda do psicólogo, e isso eu falo muitas vezes mesmo, porque o paciente, depois que ele coloca isso como uma questão que ele não vai modificar, ele não vai conseguir fazer atividade física, a psicóloga precisa entrar com essa terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha, né, de terapia específica, que tem os melhores resultados para a obesidade, para a gente chegar no ponto, né, aí da vida dele, do porquê que isso não consegue acontecer. Então, e aí o educador físico precisa ter esses conceitos importantes que são as questões emocionais relacionadas também. Porque se você não souber isso, não souber o que é uma compulsão alimentar, se você não souber exatamente o que é um transtorno alimentar, você pode piorar um transtorno alimentar. Então, até essa questão do transtorno alimentar nós vamos deixar para outro curso, para a gente observar bem, saber quais são os sinais e sintomas, né, de transtorno alimentar, de transtorno dismórfico de imagem, da própria, depois a gente pode colocar até a vigorexia, que é muito comum em academia também, que são quando a questão da atividade física, ela passa por isso, porque você está atendendo um indivíduo que pode ter um transtorno alimentar. Então, a atividade física hoje, nós temos várias mudanças e no site da DoFit vocês estão observando várias mudanças, né, no estudo da atividade física. Antigamente se pensava que uma pessoa com dores no joelho e dores na coluna não podia realizar atividade física nenhuma. Hoje em dia, quando bem orientado por um ortopedista, sim, esse paciente pode ser introduzido à fisioterapia e depois à atividade física, né, de forma lenta, mas sim, ele pode ser introduzido. E não com aquele pensamento anterior de que não, eu sou obeso, por isso me dói tudo, então eu não posso fazer atividade física. Quando ele tem um reforço da equipe de saúde de que ele não pode fazer atividade física, até que a gente remova esse pensamento, é bem difícil. Então é importante que o profissional de saúde lembre sempre que, de qualquer forma, existe algum exercício para aquele indivíduo. A gente só tem que estudar a parte muscular, a parte óssea, com uma equipe daí ortopedista, fisioterapeuta, para ver qual exercício ele pode fazer. Prescrição de dieta. Quem faz a prescrição de dieta é a nutricionista. Os endocrinologistas também fazem prescrição de dieta, mas daí de uma forma inicial. Por que eu comento isso? Porque a prescrição de dieta, na literatura, ela deve ser individualizada. Individualizar uma dieta é ver o que o paciente gosta de comer, quais são as intolerâncias alimentares, ou seja, se tem intolerância à lactose ou não. Distribuir esse cardápio conforme a rotina do paciente. Ver qual foi o resultado desse cardápio. Sugerir novas marcas. Sugerir uma mudança na despensa do paciente. O paciente compra muita coisa industrializada, por exemplo. Então, hoje na literatura, se você for ver meta-análise sobre alimentação e sobre nutrição, caímos sempre na individualização. A melhor dieta ainda é a individualizada. Por isso o papel da nutricionista, que é tão importante, né? O médico, ele entra em alguns aspectos.
O primeiro é que o paciente, isso vem desde Hipócrates, deseja, isso é um desejo inconsciente, natural, de que o médico prescreva uma dieta e de que essa dieta vá fazer bem. Então não é errado o médico já inicialmente pedir para o paciente diminuir as comidas industrializadas, diminuir refrigerante, açúcar refinado, porque ele não vai estar conflitante com a nutricionista, com certeza, né? Outra questão que é prescrição médica, que eu vou mostrar adiante, é a Very Low Calorie Diet. Quando vocês verem em estudos científicos a menção de Very Low Calorie Diet, é quando nós colocamos o paciente gravemente obeso, que tenha uma série de problemas físicos para fazer atividade física, numa dieta proteinada para que atinja a cetose de 650 calorias por dia. Isso é uma prescrição médica, pois a gente prescreve sódio, magnésio, potássio por um curto espaço de tempo. Antigamente existe um mito das dietas radicais, né? E na verdade realmente as dietas radicais feitas só pelo paciente, elas podem ser muito danosas, porque elas não são balanceadas. Mas as dietas radicais, essas Very Low Calorie Diet, feitas sim com ciência, embasado no sentido assim de uma boa aporte de minerais hidroeletrolíticos, toda a parte hidroeletrolítica compensada, não necessariamente não tem absolutamente nada a ver com as dietas da década de 70, que eram dietas extremamente com baixa caloria, porém líquidas, sem proteína, sem substrato, tá? O que a gente está falando aqui, e nos trabalhos, por exemplo, de pesquisa com cirurgia bariátrica, no grupo controle, quando se quer fazer a pesquisa pós-bariátrica, é usado esse tipo de dieta para o paciente ser comparado ao pós-bariátrica. Então, quando se tem um paciente gravemente enfermo, ou seja, ele tem uma série de problemas, tem angina, por exemplo, né? A gente pode, por exemplo, usar uma dieta dessa antes da cirurgia pós-bariátrica, a gente pode utilizar uma dieta dessa num gravemente obeso com enfermidades que não lhe coloquem para caminhar, como uma angina, por exemplo, que não possa, uma artrose muito severa. Então ele pode fazer por um período pequeno, 1 a 2 meses, uma dieta mais extrema, que leve à cetose permanente, mas então, como eu falei, prescrita por médico com acompanhamento de exames laboratoriais, para que ele possa perder um peso mais rápido e possa conseguir melhorar das comorbidades um pouco mais rápido. E aí, conjuntamente, isso não exclui a nutricionista e introduzindo a alimentação normalmente, né, depois, individualizada. Então, a prescrição de Very Low Calorie Diet, ela está, né, no guideline, por ser uma ferramenta que já possui bastante embasamento científico quando a gente está falando de obesidade grave. E, como eu já falei, a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é a linha dentro da psicologia que tem melhor efeito, né, um efeito mais acertado e mais medido em estudos científicos, na verdade, em relação à obesidade. Dos 0 aos 7 anos, nós aprendemos os principais comportamentos, as principais reações às emoções que temos e só sofisticaremos essas reações ao longo da vida. Então, o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, o paciente que tem ansiedade severa, ansiedade simples também, né? Muitas vezes a gente vai precisar do apoio do psiquiatra, nesse caso, quando a ansiedade é muito severa, quando existe uma depressão maior, a gente procura indicar o psiquiatra para o paciente. Mas quando é uma ansiedade leve, quando é uma ansiedade severa e precisa da terapia de qualquer forma, a psicóloga é muito importante, porque o que faz o paciente voltar a ganhar peso é que as necessidades emocionais dele são muito relacionadas, né, a válvula de escape, o que a gente chama de aí a recompensa e o prazer que todos nós buscamos de alguma forma, ele se dá por meio da comida.
Então, o impulso de comer, ele é dissecado, como eu falo, em vários mini tempos antes de haver um impulso. E aí, isso com técnicas apropriadas, esse impulso, ele é tratado, né, de uma forma de aprender um novo comportamento naquele momento. Então, por isso que ela é importante, é uma ferramenta, um tratamento muito importante em conjunto na equipe. A gente tem situações de que, se você usa medicação e não usa terapia, vai acontecer um problema, porque suspendendo a medicação, a gente volta com a compulsão alimentar e volta com a frustração. No Reino Unido, nós vamos mostrar para vocês como é o modelo de cuidado no paciente obeso. Aqui a gente tem a primeira consulta, que é uma coleta de dados, uma explicação do processo, uma assinatura de contrato com o paciente, que é um termo de consentimento, e dieta e exercício diário. Depois, uma segunda consulta, discute-se o risco da obesidade, os benefícios da perda de peso, se concorda em perder 5% do peso corporal. Aí, então, vai se discutir a dieta completa e 3 mudanças de comportamento nessa segunda consulta. E a pessoa traz o termo de consentimento. Então, vocês vejam que todas as informações não são passadas na primeira consulta. Assim, é um processo mesmo, né? Então, vai ter uma discussão, né? O paciente aceita no programa. E aí, aqui ele vai ter terapia psicológica. Os que têm no score uma motivação pobre, ele vai para um personal trainer. O que tem que não tem uma motivação tão pobre para fazer exercício físico, ele vai para um programa referido de exercício numa academia local por no mínimo 12 semanas. E também existe a possibilidade de ele fazer um exercício com um profissional individualizado. Numa academia com pequenos grupos. Então, você veja que eles analisam também essa questão, né? O paciente é pobremente motivado a fazer exercício físico, vai para um personal. O paciente já fez exercício físico na infância, se visualiza fazendo exercício físico, vai para uma academia. Então, eles têm esse cuidado de mapear qual paciente vai para que tipo de estratégia. Então, aqui a gente tem o médico, né, que vai considerar as questões hormonais, os medicamentos, que é o próximo tópico que nós vamos falar, o estudo do sono. Nós nem comentamos sobre o sono, mas o sono, a nossa anamnese de obesidade, ela começa pelo sono. Como é o seu sono? Depois da dieta é a segunda pergunta que nós fazemos. Por quê? Porque o sono, ele atrapalha todo o ritmo diário, atrapalha o humor do paciente, atrapalha a parte cognitiva. Ele não tem motivação para exercício físico se ele está muito cansado, ou seja, se ele não teve um sono reparador. Muitas vezes o paciente convive 10, 15 anos com um distúrbio do sono, achando que é normal. Meu pai já era assim, a minha mãe já era assim, e não vai ao especialista do sono. Então, aqui a gente tem que dar bastante atenção, convencê-lo de que há tratamentos hoje sim, há métodos diagnósticos específicos e tratamentos específicos para cada tipo de problema de sono. Então, enfim, o paciente aqui, ele continua nesse tratamento até ver-se que, olha, não conseguiu um ano, né, de tratamento de suporte e ele não objetivou as metas, aqui eles levam nesse modelo para a cirurgia bariátrica. Sempre lembrando que para a cirurgia bariátrica, o paciente deve ficar em tratamento multiprofissional de 8 meses a 2 anos no mínimo, para que não haja aí o reganho do peso. Vamos falar um pouco agora, então, do tratamento medicamentoso. Por que a gente tem o tratamento medicamentoso? Porque a gente sabe que a mudança de estilo de vida ela é difícil de ser realizada. No nosso país a gente não tem, como no Reino Unido. Nós temos, aquilo ali é um modelo de atendimento primário,
feito nas unidades de saúde mesmo. Aqui a gente não tem, e no privado, se você for colocar em conta, muitas vezes é bem alto, né, o preço, o valor desse tratamento. Mas enfim, a mudança de estilo de vida, principalmente é de difícil continuidade, por conta dos aspectos emocionais que nós discutimos, né? Muitas vezes o psicólogo, ele não é visto como uma parte importante desse tratamento, porém sim as mudanças comportamentais é que vão fazer o paciente manter-se com os objetivos desse tratamento, né? Então, a mudança de estilo é difícil de organizar, né? Um modelo de cuidado desse tipo. Os protocolos são de difícil execução, porque às vezes o paciente vai para o psicólogo, volta para o nutricionista, né? Tem todo o deslocamento. Precisa haver reuniões dessa equipe, então tem esse custo que a gente falou. Lá nos Estados Unidos e em outros lugares, e a Dufit está aí também como uma opção, os aplicativos e sites têm tido alguma resposta. Só que essa resposta nunca era medida, né? Então há um artigo na literatura sobre o programa TOPS, que é dos Estados Unidos, que é Taking of Pound Sensible. É também um programa, um aplicativo que as pessoas utilizam, e agora eles estão coletando os primeiros dados de melhora de diminuição de peso. Na verdade, a mídia e os celulares, os smartphones são um meio de comunicação muito forte. Então, nós entendemos que provavelmente isso sim é uma estratégia que vai provavelmente estar associada. O paciente tem um acesso fácil ao seu celular a qualquer momento, a pessoa pode intervir no estilo de vida dele, porque esse aplicativo ele pode coletar, se ele paciente permitir, dados dele de movimentação, de caminhada, por exemplo, quantos passos por dia. Então, os aplicativos, como é uma coisa muito nova, a gente tem poucos artigos. O único artigo que está saindo agora é sobre o TOPS, que é esse Taking of Pound Sensible, que foi uma universidade que resolveu medir, então, os efeitos da intervenção com o aplicativo na população. Então, a gente precisa o quê? De ações governamentais e privadas para que atuemos em vários aspectos da obesidade. O que é o tratamento medicamentoso? O endocrinologista, ele vai avaliar cada caso, ver se existe alguma contraindicação e utilizar uma medicação que haja ou que atue no centro da fome, no centro da saciedade, ou que atue na diminuição da absorção de gordura, ou que ainda atue na diminuição de absorção de carboidrato, na melhora do uso da insulina. Então são várias medicações que eu vou falar agora. Porque é importante todos os profissionais saberem as medicações que nós usamos, porque vocês estão tratando também nessa equipe os indivíduos que estão usando as medicações. Então tem efeitos colaterais que são próprios das medicações e às vezes ele não vai comentar primeiro com o médico, ele vai comentar com o nutricionista ou com um profissional de educação física ou com o psicólogo. Então, é importante sim que cada um da equipe saiba qual é o tratamento que pode ser utilizado, né, em cada caso. No Brasil, com indicação em bula, nós temos a sibutramina, o Orlistat, também conhecido como Xenical ou Lipblock. A sibutramina tem os nomes comerciais mais variados, Vase, Biomag e outros, né, no mercado. Liraglutide, que o nome comercial é o Victoza, trocando agora para o Saxenda, que será o que está liberado como 3 mg para obesidade. Existem medicações off-label, ou seja, são medicações que ainda não estão liberadas, mas que o endocrinologista pode sim prescrever, dentro do conhecimento técnico que ele tem, de que essas medicações já estão em estudo clínico, melhorando o peso dos pacientes, por agir em outras vias, né, como o topiramato, a bupropiona e naltrexona e a lisdexanfetamina. Essas 3 medicações ainda são consideradas off-label, porque a Anvisa ela não libera elas para obesidade.
né, assim, mas no Brasil, então, liberados com indicação em bula: sibutramina, orlistat e liraglutide. A sibutramina, ela andou muito em evidência há poucos anos atrás por conta de um estudo na Europa que selecionou pacientes diversos e colocou prescreveram sibutramina. Então, no estudo, eles colocaram pacientes e esses pacientes tiveram um risco de infarto, né, em 5 anos de 1,4%. Nós, da Sociedade de Endocrinologia, quando então a Anvisa teve acesso a esse estudo e quis retirar do mercado a sibutramina, as sociedades médicas foram contra, já que o estudo SCOUT colocou pacientes que, segundo a bula da sibutramina, deveriam ser excluídos, ou seja, não são pacientes que nós normalmente prescrevamos sibutramina. A sibutramina, então, no SCOUT foi colocada para pacientes de mais ou 55 anos ou mais, com história de doença cardiovascular, ou seja, de infarto prévio, de AVC prévio. Se tivesse AVC era permitido, podia entrar no estudo com sibutramina. Não precisava ter hipertensão controlada, tinham pacientes com pressão de 16/10. Doença arterial periférica oclusiva era permitido e insuficiência cardíaca congestiva era admissível. Então, o estudo SCOUT mostrou neste grupo e outros pacientes normais que eram ali, estavam na mesma corte, que aumentou o risco de infarto. Na bula de sibutramina, o que existe como indicação? Nós damos sibutramina para pacientes de 18 até 65 anos. A história de infarto ou AVC, nós contraindicamos sibutramina. Se a hipertensão não está controlada, nós não prescrevemos sibutramina. E a doença arterial periférica oclusiva, nós não prescrevemos nem para insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, se o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, ninguém prescreve sibutramina, né? Então, por isso, a conclusão do estudo SCOUT, que foi muito falado, é que a bula estava certa, né? Mas por causa desse estudo, a sibutramina saiu do mercado europeu. A Abbott parou de fabricar o Reductil, que era o medicamento de referência, e a Anvisa chamou uma audiência pública, né? Então foram 8 reuniões em 2011, mas a sibutramina continua no mercado. Na verdade, o risco de um evento cardiovascular em pacientes sem história de infarto ou AVC é de 1 em 4.809 pacientes, que é o mesmo, né? Então, assim, é uma boa opção de tratamentos para paciente sem história de risco cardiovascular. E aí, depois desse estudo, saíram outros estudos, né? Esse, por exemplo, com 3.000 usuários de sibutramina nos Estados Unidos e Alemanha, e a sibutramina aí mostrando que melhora o risco cardiovascular, já que é óbvio que o médico ele seleciona o paciente. Ele seleciona o paciente para usar a sibutramina. Ele não vai dar a sibutramina para um paciente que tenha risco cardiovascular. Depois a gente tem o orlistat, que é uma medicação que atua no intestino, fazendo com que haja uma desabsorção de gordura, ou seja, 50% da gordura ingerida ela é liberada nas fezes. O Xenical ou orlistat, né? O Xenical na época quando foi lançado era esse nome. O orlistat ele previne, né, diabetes em pacientes obesos. Ele tem uma indicação para adolescentes, por exemplo, diabéticos que tenham hipertensão, e leva uma perda de peso de 3 a 6 quilos, se a gente for olhar só a medicação. Então, é uma medicação que ela está liberada para adolescente, isso é importante para a gente, porque nós não temos muitas medicações para oferecer para essa faixa etária. A outra medicação é o liraglutide, que agora vem com o nome de Saxenda no mercado. Foi aprovado pela Anvisa desde fevereiro de 2016 para obesidade. Desde 2011 é utilizado para diabetes, ultrapassa a barreira hematocefálica e regula apetite e balanço energético. Tem uma promessa e uma amostra em estudos científicos de 10% do peso em um ano,
com a dose de 3 miligramas. Em 63% dos pacientes, há redução de mais de 5% do peso e, é claro, uma melhora da curva glicêmica e melhora dos parâmetros metabólicos. Os efeitos adversos dessa medicação, a gente não comentou o efeito adverso da sibutramina, então, um aumento de 2 pontos na frequência cardíaca por minuto, né? Uma insônia inicial nos primeiros dias que o paciente está usando a medicação. No Orlistat, o principal efeito colateral é diarreia, que não, na verdade, a gente pede para o paciente usar inicialmente em casa, com a família, para ver como que o intestino dele vai se habituar à medicação, porque tem pacientes que possuem uma entidade chamada síndrome do cólon irritável e aí pode haver uma diarreia muito importante. Na maioria das vezes não é o que a gente observa, é um aumento ligeiro nas evacuações que depois se regulariza. Mas é importante falar para o paciente, sim, desse efeito colateral. E a liraglutide tem de 16% aí de vômitos de quem usa e 40% náusea. Então tem um efeito colateral relacionado mais ao trato gastrointestinal. E ela é uma medicação subcutânea, diária. E assim, nos estudos, a náusea, quem tem náusea, geralmente há maior perda de peso, porque provavelmente aí, eles não sabem qual é a fisiopatologia, mas o paciente é mais sensível à medicação. Então ele é um enter-hormônio, né, o GLP-1 agonista, e faz essa redução de peso. O topiramato, que aí a gente já vai para as medicações off-label, ele age no hipotálamo, aumenta a tecido adiposo marrom em áreas que regulam o gasto energético, uma perda média de 5 quilos. O número para tratar é de 3,7 pacientes para perder 10% do peso, né? Então é claro que ele tem os efeitos colaterais também, que é teratogenicidade, mulheres em idade fértil, a gente tem que preocupar bastante, contraindicação em glaucoma ângulo fechado, e litíase urinária. Então tem seus efeitos colaterais. Nos Estados Unidos, há a liberação de fentermina e topiramato, que é uma medicação chamada Ximia, que ainda não existe no nosso país. E também nos Estados Unidos, o naltrexone com bupropiona, chamado Contrave. Essas duas medicações, elas não estão liberadas no Brasil. E aqui, liberada para uso pediátrico em TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e liberado nos Estados Unidos para o binge eating, chama-se Venvance, é a lisdexanfetamina, de 30 miligramas. É o primeiro fármaco aprovado pelo FDA para o transtorno de compulsão alimentar periódico. E é um transtorno que na população em geral existe de 0,7% a 4%, mas que em pacientes em programas de controle do peso, até 75% dos pacientes têm o transtorno de compulsão alimentar periódico. Então ele reduz compulsão de 6 episódios para 1 ou 0, na semana 11 mais ou menos de tratamento. O efeito adverso mais frequente é a perda de peso, ou seja, que é um efeito adverso bom, no caso, para nós. Há uma melhora de qualidade de vida importante, porque, como a gente comentou anteriormente, não adianta só a perda de peso. Se o sofrimento emocional continua em relação à impulsividade relacionada à comida, o paciente ainda vai ter uma qualidade de vida muito ruim, porque o impulso ele permanece. Então, o tratamento medicamentoso e terapêutico comportamental com psicólogo, ele é muito importante. Há uma melhora da qualidade de vida. Então, a obesidade ele é um problema social, já que, como eu falei no início, 50% das pessoas do Brasil estão com sobrepeso e a obesidade está aumentando muito. E nos Estados Unidos se mostrou que os índices de maior velocidade de aumento de número de pessoas é com um grupo acima de 50 de IMC. Então, o que se observa é que o paciente, quando chega a um IMC maior que 50, que é a média do IMC nosso para cirurgia bariátrica,
nos hospitais públicos, ele não se trata mais, ele desiste do tratamento. Então, a obesidade é um problema social grave e a gente tem que unir forças aí, todos os profissionais, para, além de pedir mais educadores físicos nas escolas, mais educadores físicos nas unidades de saúde, mais nutricionistas, mais psicólogos, porque o trabalho é muito grande, é um trabalho grande a se fazer, né? E todos somos responsáveis, há uma corresponsabilidade social, e isso que o guideline comenta no final, porque nós temos que ensinar cada vez mais, viralizar na internet as habilidades sobre nutrição, né? E atividade física muito cedo. O guideline da Sociedade Europeia, ele fala disso na sua conclusão, de que a atividade física introduzida na criança muito cedo faz com que essa criança ache a atividade física algo natural, né? A gente observa a grande dificuldade que é introduzir isso com o adulto. Assim eu encerro, né? A mensagem que fica é de que a gente trabalhe em equipe, com os conhecimentos de cada um. Com certeza o indivíduo vai conseguir chegar a uma melhor saúde. Obrigada.